Olá, sou eu, Maria José, e vamos continuar nossa leitura. Vamos falar sobre 1 Reis 11 e 12. A idolatria de Salomão, a ira de Deus contra Salomão. Deus suscita adversários contra Salomão. Aias prediz a Jeroboão que este reinará sobre Israel. A morte de Salomão. Roboão causa separação entre as tribos. Tribos seguiam Jeroboão. Deus proíbe que Roboão peleje contra as 10 tribos. A idolatria de Jeroboão. 1 Reis 11. E o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do faraó, Moabita, Amonitas, Edonitas, Sidônias e Etéias. Das nações de que o Senhor tinha falado aos filhos de Israel, não chegareis a elas, e elas não chegarão a vós. De outra maneira, perverterão o vosso coração, para seguires a seus deuses. E essa se uniu a Salomão com amor. E tinha 700 mulheres princesas e dezenas de concubinas, e suas mulheres lhes perverteram o coração. Porque sucedeu que, no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi seu pai. Porque Salomão seguiu a Astarotes, deusa dos Sidônios, Milcom, a abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão o que parecia mal aos olhos do Senhor, e não preservou e não perseverou em seguir ao Deus como Davi seu. Então edificou Salomão um alto de Quemos, a abominação dos Moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e o Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam aos seus deuses. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto deveria o seu coração do Senhor Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera. E cerca deste assunto lhe tinha dado ordem que não seguisse a outros deuses, porém não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Assim disse o Senhor a Salomão: pois que houve isso em ti, que não guardasse a minha aliança e os meus estatutos, e te mandei certamente, rasgarei de ti esse reino e o darei a teu servo. Todavia, nos teus dias não farei por amor a Davi teu pai, da mão do teu filho o rasgarei. Porém, todo o reino não rasgarei, uma tribo darei ao teu filho, por amor a teu servo Davi, por amor a Jerusalém, que tem escolhido. Levantou, pois, o Senhor contra Salomão um adversário, Haddad, o Edoneu. Ele era da descendência do rei em Edom, porque sucedeu que, estando Davi em Edom, e subiu Joabe, o capitão do exército, a enterrar os mortos, feriu a todos os homens em Edom. Porque Joabe ficou ali 6 meses com todo Israel, até que destruiu a todos os homens em Edom. Haddad, porém, fugiu, ele e alguns homens edoneus dos servos do seu pai,
com ele para o Egito. E era, porém, Haddad muito jovem. E levantaram-se de Midian e foram a Parã. E tomaram consigo homens de Parã e foram ao Egito ter com Faraó, rei do Egito, o qual lhes deu uma casa, ele prometeu sustento, ele deu uma terra. E achou Haddad grande graça diante do Faraó, de maneira que lhe deu por mulher a irmã da sua mulher, a irmã de Táfnis, a rainha. E a irmã de Táfnis deu-lhe um filho, Genubate, o qual Táfnis criou na casa do faraó. E Genubate estava na casa de Faraó, entre os filhos de Faraó. Ouvindo, pois, Haddad no Egito, Ouvindo, pois, Haddad no Egito que Davi adormecera com seus pais e que Joabe, capitão do exército era morto, disse Haddad a Faraó: Despede-me para que eu vá à minha terra. Porém, Faraó lhe disse: Pois o que te falta comigo? Que procures partir para a tua terra. E disse ele: Nada, mas todavia despede-me. Também Deus lhe levantou outro adversário, Arrezom, filho de Eliada, que tinha fugido de seu senhor Hadadezer, rei de Zobá, contra quem também ajuntou homens e foi capitão de um esquadrão, quando Davi os matou, e indo-se para Damasco, habitaram ali, reinaram em Damasco. E foi adversário de Israel por todos os dias de Salomão, e isto além do mal que Haddad fazia, porque detestava Israel e reinava sobre a Síria. Até Jeroboão, filho de Nebate, Efrateu de Zireda, servo de Salomão, cuja mãe era mulher viúva, por nome Zerua, também levantou a mão contra o rei. E esta foi a causa porque levantou a mão contra o rei. Salomão tinha edificado a Milo, e cerrou as aberturas da cidade de Davi, seu pai. E o homem Jeroboão era forte e valente. E vendo Salomão esse jovem que era laboroso, ele o pôs sobre todos os cargos da casa de José. Sucedeu, pois, naquele tempo que, saindo Jeroboão de Jerusalém, o profeta Aias, o Silonita, o encontrou no caminho e ele estava vestido com uma roupa nova e os dois estavam sós no campo. E Aias pegou na roupa nova que tinha sobre ele e a rasgou em 12 pedaços. E disse a Jeroboão: Toma para ti os 12 pedaços, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: Eis que rasgarei o reino da mão de Salomão e darei as 10 tribos. Porém, ele terá uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que eu escolhi de todas as tribos de Israel, porque me deixaram e se curvaram a Astarotes, deusa dos Sidônios, e Quemós, deus dos Moabitas, e a Milcom, deus dos filhos de Amon, e andaram pelos caminhos para fazerem o que era reto aos meus olhos,
a saber, os meus estatutos e os meus juízos, como Davi seu pai. Porém, não tomarei nada deste reino de suas mãos por príncipe, o ponho por todos os dias da sua vida, por amor a Davi, meu servo, a quem escolhi, o qual guardou os meus mandamentos e meus estatutos. Mas das mãos do filho tomarei o reino e darei a ti as 10 tribos dele. E a seu filho darei uma tribo, para que Davi, meu servo, sempre tenha uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade que escolhi para pôr ali o meu nome. Te tomarei e reinarás sobre todo o que desejar a tua alma, serás rei sobre Israel. E há de ser que ouvires tudo o que eu te mandar e andares pelos caminhos que fizeram reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos, meus mandamentos, como fez Davi, meu servo. Eu serei contigo e te edificarei uma casa firme, como edifiquei a Davi, e te darei Israel. E por isso afligirei a descendência de Davi, todavia não para sempre. Assim Salomão procurou matar Jeroboão, porém Jeroboão se levantou e fugiu para o Egito a ter com Sisaque, rei do Egito, e esteve no Egito até que Salomão morreu. Quanto aos mais dos atos de Salomão e tudo que fez e a sua sabedoria, porventura, está escrito no livro dos feitos de Salomão. E o tempo que reinou Salomão em Jerusalém sobre todo Israel foram 40 anos. E adormeceu Salomão com seus pais, e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Primeiro rei 12, e foi Roboão para Siquém, porque todo Israel se reuniu em Siquém para o fazer rei. Sucedeu que Jeroboão, filho de Nebate, achando-se ainda no Egito, para onde fugira de diante do rei Salomão, voltou ao Egito, porque mandara chamá-lo. Veio, pois, Jeroboão a toda a congregação de Israel e falaram a Roboão, dizendo: Teu pai agravou o nosso jugo. Agora, pois, alivia tu a dura servidão do seu pai e o pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Eles disse, ide-vos até ao terceiro dia e voltai a mim, e o povo se foi. E teve o rei Roboão conselho com os anciãos que tiveram na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo, como conselho, vós que se responda a esse povo. Eles falaram, dizendo: Se hoje fores servo desse povo e o serviste, e respondo-lhe, falares boas palavras, todos os dias serão teu servo. Porém, ele deixou o conselho que os anciãos lhe tinham dado e teve conselho com os jovens que haviam crescido com ele, que estavam diante dele, e disse: Que aconselhais vos que eu responda a esse povo que me falou, dizendo: Alivia o jugo do teu pai, que o teu pai nos impôs. E os jovens que haviam crescido com ele falaram: Assim dirás a esse povo:
Teu pai fez pesadíssimo o nosso jugo, mas tu o alivia de sobre nós, assim lhes falará. Meu, meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos do meu pai. Se meu pai vos carregou com um jugo pesado, ainda eu aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoite, porém eu vos castigarei com escorpiões. Veio, pois, o povo a Jeroboão e todo o povo no terceiro dia a Roboão, como o rei havia ordenado, dizendo: Volta a mim no terceiro dia. E o rei respondeu ao povo duramente, porque deixara o conselho dos anciões que lhe haviam falado. E falou conforme o conselho do jovem, dizendo: Meu pai agravou o vosso jugo, porém eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou de açoite, porém eu vos castigarei com escorpiões. E o rei, pois, não deu ouvidos ao povo, pois esta revolta vinha do Senhor para confirmar a palavra que o Senhor tinha falado pelo ministério de Aia, o selonista, a Jeroboão, filho de Nebate. Vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvido, tornou-lhe o povo a responder, dizendo: Que parte temos nós com Davi? Não há para nós herança no filho de Jessé. As tuas tendas, ó Israel, provê agora a tua casa, ó Davi. Então Israel se foi para suas tendas. No tocante, porém, aos filhos de Israel que habitavam nas cidades de Judá, como também eles reinou Roboão. Então o rei Roboão enviou a Adorão, que estava sobre os tributos a todo o Israel, e apedrejou, e ele morreu. Mas o rei Roboão se animou a subir ao carro para fugir para Jerusalém. Assim rebelaram-se os israelitas contra a casa de Davi até o dia de hoje. E sucedeu que, ouvindo todo Israel que Jeroboão tinha voltado, enviaram e o chamaram para a congregação e fizeram rei sobre todo Israel. Ninguém seguiu a casa de Davi, senão somente a tribo de Judá. Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, reuniu toda a, a casa de Judá e a tribo de Benjamim, 180.000 escolhidos, destro para a guerra, para pelejar contra a casa de Israel, para restituir o reino a Roboão, filho de Salomão. Porém, veio a palavra de Deus a Semaia, homem de Deus, dizendo: Fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a toda a casa de Judá, e a Benjamim e o restante do povo, dizendo: Assim diz o Senhor: Não subireis, nem pelejarei contra vós, irmãos, os filhos de Israel. Volte cada um para a sua casa, porque eu é que fiz essa obra. Ouviram a palavra do Senhor e voltaram seguindo a palavra do Senhor. E Jeroboão edificou a Siquém, um monte de Efraim, e habitou ali, e saiu dali e edificou a Penuel. E disse Jeroboão no seu coração: Agora tornará o reino à casa de Davi. Se esse povo subir para fazer sacrifício na casa do Senhor,
em Jerusalém, o coração desse povo se tornará ao Senhor, ao seu Senhor, a Jeroboão, rei de Judá, e me matarão e tornarão a Roboão, rei de Judá. Assim o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro. Eles disse: muito trabalho vos será subir a Jerusalém, vez que tens aqui deuses, ó Israel, que tu fizeram subir da terra do Egito. E pôs um em